Olá, ótima tarde! Começa agora o Boletim Legislativo desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Aqui você fica muito bem informado com as principais notícias de São José dos Campos e também do Legislativo. Saúde é um dos destaques de hoje. Nova diretriz muda manobras de desengasgo em bebês, crianças e adultos. Tem ainda homenagem na Câmara. Luiz Benedito da Silva recebe título de cidadão joseense. Fique com a gente porque tem muito mais. E como hoje é dia de sessão com discussão feita em torno de projetos de lei, aproveitamos para mostrar quais assuntos estão na pauta do dia para serem debatidos em plenário pelos vereadores. 3 projetos correm em rito urgente na sessão desta quinta, todos enviados pela Prefeitura. 2 propostas tratam de questões administrativas. A primeira apresenta alterações no regime e estrutura do quadro de funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores, para se adequar às leis federais vigentes e profissionalizar o serviço. Já a segunda altera normas que instituem adicionais e gratificações de funções comissionadas designadas para servidores públicos. O objetivo é garantir que agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana que exerçam atividades específicas consideradas perigosas possam receber a gratificação de atividade especial e periculosa, HEP. O terceiro projeto propõe atualizações na regulamentação do serviço de transporte de passageiros realizados pelos táxis, transporte coletivo e fretados. A nova norma permite a realização de vistorias em diferentes órgãos conveniados pelo Detran, a substituição nos valores das multas e penalidades, além da revisão do limite máximo da idade da frota. Já em rito ordinário, segue na pauta um projeto do vereador Tomás Henrique, que determina a exigência de currículo profissional de pessoas nomeadas para cargos de secretários municipais e gestores de autarquias. No tema do meio ambiente, um projeto do vereador Carlos Abranches propõe a implementação de corredores de fauna em condomínios para garantir abrigo, proteção e circulação segura de animais silvestres. O vereador Carlos Abranches ainda é autor de outro projeto na pauta, este com o intuito de criar o Programa de Educação contra o Vício em Jogos e Apostas nas escolas da rede municipal. Seguindo a proposta de criação de programas escolares, outro projeto que segue para a apreciação dos parlamentares é a matéria do vereador Renato Santiago, que busca instituir a política municipal da cultura do cuidado e segurança física nas escolas. Outro projeto do vereador, este pautado na inclusão, pretende criar em São José o núcleo descentralizado de atendimento ao autismo no município. A ideia é ampliar a oferta de tratamento e apoio para pessoas com TEA. Também no assunto da inclusão, segue o projeto do vereador Fabião Zagueiro, que prevê garantir treinamento para que servidores públicos estejam aptos a acolher pessoas com deficiência. Fabião ainda tem outro projeto na pauta. A matéria quer levar os serviços prestados pelo Centro de Medidas e Avaliação Física a todas as regiões da cidade. Os vereadores ainda devem apreciar propostas para a denominação de ruas e espaços públicos. A pauta completa você confere no nosso site no ícone Pauta das Sessões. E toda quinta-feira, o quadro Agora é Lei traz um resumo de 2 novas regras que entraram em vigor na cidade e como elas vão impactar o dia a dia da população joseense. Vamos ver. Agora é lei. As regras da educação em tempo integral das escolas municipais de São José dos Campos foram atualizadas a partir de uma lei aprovada na Câmara. A nova legislação altera a redação de alguns artigos que regulamentam o ensino integral para garantir que o serviço cumpra as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Com a nova redação, o ensino integral da rede municipal considera como atividades complementares a oferta de aulas ou projetos culturais, esportivos, artísticos e científicos, além da participação em clubes, cursinhos e apoios pedagógicos. A nova lei também permite que as atividades sejam desenvolvidas de maneira presencial ou remota, em 2 turnos. mas desde que cumpra uma carga horária diária de 7 horas ou 35 horas semanais.
Agora é lei, já está em vigor a lei que autoriza o poder público a substituir os sinais sonoros das escolas municipais por sons musicais adequados para alunos com autismo. Segundo a matéria, o objetivo é evitar incômodos e prevenir surtos nos estudantes que têm o transtorno, já que alguns autistas possuem alta sensibilidade a determinados tipos de ruídos e sons. Como aponta a nova legislação, as substituições dos sinais sonoros tradicionais devem acontecer de modo gradual, e a expectativa é que toda a rede municipal de ensino adote o sinal inclusivo. Para especialistas, o ambiente escolar deve ser um local de inclusão, pensado para acolher todos os tipos de deficiência. A mudança no sinal pode influenciar até mesmo no melhor desempenho de alunos autistas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Ainda na Câmara, na noite de ontem, aconteceu sessão solene para entrega do título de cidadão joseense a Luiz Benedito da Silva. Ele recebe a honraria pelos relevantes serviços prestados ao município. Amigos, convidados e familiares estiveram presentes no plenário da Câmara Municipal para prestigiar a entrega do título de cidadão joseense ao empresário Luiz Benedito da Silva, o Blablu. A honraria é concedida a pessoas que não são nascidas em São José dos Campos, mas que desempenham papel de relevância e destaque no município. O reconhecimento foi proposto pelo vereador Gilson Campos, que destacou a trajetória de empreendedorismo do homenageado. O Sr. Blablu é uma pessoa conhecida na cidade, principalmente na região norte, então para a gente foi uma alegria muito grande e um prazer de estar homenageando uma pessoa que realmente contribui muito com a cidade, por questões de empregabilidade que ele tem aqui, ele tem um comércio que ajuda muito ali na região, então para a gente ficou muito feliz por estar participando desse momento, principalmente dele e da família. Luiz Benedito da Silva, o Blablu, nasceu em 10 de outubro de 1952, em Conceição dos Ouros, cidade no interior de Minas Gerais. Chegou a São José dos Campos em 83, aos 30 anos, para trabalhar na fábrica da General Motors. Permaneceu por lá durante 5 anos até sair e começar sua trajetória no empreendedorismo. Primeiro no ramo de bares, onde depois diversificou o negócio e o transformou em um hortifruti, que mais tarde se tornaria o Mercadinho Blablu. Trajetória marcada por uma dedicação que inspirou os filhos, Éder e Renan, que hoje atuam no mesmo negócio que o pai. São pessoas humildes, pessoas que vêm do campo mesmo, vêm da roça, O vô era tropeiro, já mexia com tropa, trazia, rapadura, farinha de trigo, farinha de mandioca, as coisas tudo feito já na roça, nos balaios das mulas, já vem trazendo para a cidade para comercializar. Hoje a gente transporta as coisas já em caminhões, que a tecnologia veio, mas sempre seguindo a tradição, sempre estando na roça, plantando, sempre cultuando o agro. A gente sempre trabalhando junto e aprendendo cada vez mais, E se Deus quiser, eu vou chegar no patamar dele, É muito bonita a homenagem. E no ponto alto da solenidade, Luiz Benedito da Silva recebeu das mãos do vereador Gilson Campos, autor da homenagem, o título de cidadão joseense. Sua esposa, Regina de Fátima Mione da Silva, com quem é casado desde 1982, também foi homenageada. Noite completa e recheada de emoções para a família do seu Blablu. Não tenho o que falar. Primeiro Deus, agradecer a Deus por isso. Depois não tem que agradecer. É muita emoção demais. Toda a família toda está gostando, foi emocionado. É coisa, eu sei, eu acho que o resto da minha vida hoje, sei lá quanto a gente vai durar, mais 10, mais 20, mais um ano, já está satisfeito. E como será que fica o tempo nesta quinta e sexta-feira? Vamos descobrir na previsão. A tarde desta quinta-feira se mantém com sol entre nuvens, com pancadas de chuva à noite. A máxima é de 30, com mínima de 15 graus.
Amanhã, sexta-feira, o dia será de chuva na parte da manhã e abertura de sol à tarde. Depois, há previsão de pancadas de chuva à noite. A máxima será de 23, com mínima de 17 graus. Confira também as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José dos Campos nesta quinta-feira, momento da nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras, armador de ferros, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, borracheiro, camareira de hotel, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista de instalações de prédios, empregado doméstico nos serviços gerais, estoquista, faturista, fisioterapeuta geral, instalador reparador de linhas telefônicas, lavador de automóveis, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, pedreiro, pintor de veículos, promotor de vendas, recepcionista de consultório médico ou dentário, repositor de mercadorias. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, operador de teleatendimento ativo, telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, Centro. O Brasil tem cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Em muitos casos, esse diagnóstico acontece de forma tardia, já na vida adulta ou na terceira idade. Um projeto aprovado recentemente no Senado quer mudar essa realidade e incentivar o diagnóstico tardio do TEA. No Boletim Entrevista de hoje, vamos entender melhor como a identificação do autismo na vida adulta é importante para garantir qualidade de vida e ampliar direitos a essas pessoas. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. Hoje o nosso tema é a identificação do transtorno do espectro autista em adultos e idosos. O Senado aprovou um projeto que incentiva o diagnóstico tardio e amplia os direitos das pessoas com autismo. Segundo o IBGE, 2,4 milhões de brasileiros têm TEA, sendo mais de 300 mil idosos. Para entender melhor os impactos desse projeto e a importância do reconhecimento do TEA na vida adulta, a gente conversa com a psicóloga, analista do comportamento ABA, Isabelle Prado. Isabelle, seja muito bem-vinda. Olá, prazer estar aqui hoje. Isabelle, o Senado aprovou aí esse projeto que incentiva o diagnóstico tardio em pessoas adultas e idosos. O que traz de impacto essa mudança na prática? Essa mudança na prática traz um impacto muito grande para a visibilidade dessas pessoas. Hoje nós temos muitos jovens, adultos e até mesmo idosos que são portadores do espectro autista, mas não têm um diagnóstico, não possuem um laudo. E quais são os principais sinais que a gente pode identificar em adultos e idosos? Em adultos que não são diagnosticados, os sinais eles são mais sutis. Então, são pessoas que desde a infância elas já nasceram com a neurodiversidade, mas foram mascarando ao longo da vida. Então, é o nível 1 de suporte que a gente fala que é o perfil mais leve. O que a gente observa? São pessoas que têm mais dificuldades nas habilidades sociais, que muitas vezes na infância foram vistas como pessoas tímidas, esquisitas, né? Pessoas que podem ter também questões sensoriais, né? Dificuldade com barulho, um local que tem muita aglomeração de pessoas, questões sensoriais até mesmo com toque, determinado tipo de tecido, roupas, e também a forma da comunicação da pessoa, que tem um impacto aí maior na vida adulta. E por que ainda é tão difícil identificar esse transtorno na vida adulta? Por que em crianças é mais fácil?
Porque hoje com as crianças, as pessoas elas têm muito mais acesso à informação. Então as pessoas olham as redes sociais, Instagram, TikTok, vê os principais sintomas, as professoras estão mais informadas, os profissionais hoje têm menos preconceito, né? Então as pessoas buscam ajuda de maneira precoce. Já os adultos, eles aprendem a mascarar isso desde a infância. Então, como na época da infância deles, eles não tinham acesso a essa informação e eles cresceram sem o diagnóstico, eles aprendem a mascarar. Então, o que é dificuldade social, a pessoa aprende técnicas para lidar. Muitos adultos trabalham em home office, já evitam esse contato social com as pessoas e vai passando desapercebido. Tanto que é muito comum, às vezes, quando tem o diagnóstico de uma criança na família, seja o filho ou o neto, às vezes a pessoa acaba buscando ajuda depois de se identificar ali nessa criança. E como você trabalha com a análise do comportamento aplicado, pode ajudar no tratamento e na qualidade de vida após o diagnóstico? Ela pode ajudar oferecendo técnicas para que a pessoa aprenda a lidar com isso na vida adulta. Então, não é que a pessoa ela vai mudar, mas ela vai passar a ter ferramentas para lidar com a questão da comunicação, como que ela pode melhorar as habilidades sociais para conversar com alguém, ou até mesmo problemas de relacionamento. É muito comum um adulto ele perceber que ele não consegue se relacionar, que ele tem dificuldades no seu casamento, com amigos, na vida social. Então, a pessoa ela vai treinar e passa a ter ferramentas para que ela tenha mais qualidade de vida e mais autonomia na convivência e nas habilidades de vida diária. E a gente olhando para o futuro, que avanços o Brasil ainda precisa para garantir o diagnóstico e acompanhamento adequado? A gente ainda precisa de muito avanço em relação, apesar de ter diminuído muito esse preconceito, as pessoas buscarem informação, buscarem ajuda, ainda é muito difícil as pessoas terem acesso a esse diagnóstico. Muitas pessoas pelo SUS demoram a conseguir vaga ou o tratamento ele não é adequado, né? Então, o acesso à informação ela é muito grande, mas o acesso aos profissionais qualificados nem sempre é fácil. Isabelle, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais! E olha só, novas diretrizes mudaram as manobras de desengasgo em bebês, crianças e adultos. Você sabe como prestar os primeiros socorros em situações como essas? Então fique atento nessa reportagem. Minutos que pareceram horas. Foi o drama que Adriane e a família viveram quando a professora se engasgou. O socorro veio de quem menos se esperava, da filha Ana, de apenas 8 anos, que realizou a manobra de desengasgamento para salvar a mãe. Então eu vi que eu estava puxando o ar, eu puxava e não ia. Então eu fiquei em pé, virei para um lado e para o outro, não sabia o que fazer. Ela teve 1 minuto, eu acho, ou menos de 1 minuto de choro, mas ela viu que, opa, alguém está em perigo, eu tenho que agir, e ela agiu. E esse curso que ela fez do brigadista foi, acho que, o start que ela... Nossa, eu consigo, eu posso e eu vou colocar em prática. Acho que na cabecinha dela foi muito rápido. Minha irmã, ela estava sentada na cadeira, chorando, com o ouvido tampando. E aí eu fiz os primeiros socorros, né? O susto reforçou a importância do preparo e do conhecimento. A Ana faz parte de um curso de guarda-vidas do SESI. Para a mãe, o aprendizado da filha foi decisivo naquele momento. E ela teve uma reação maravilhosa, né? Fica até feliz e falo para ela, parabéns, Ana Júlia. E ela fica com vergonha quando eu falo, porque eu falo para todo mundo. Que a Ana Júlia fez a manobra, que a Ana Júlia aprendeu, que a Ana Júlia, nossa, fez um ato de coragem. E agora, novas diretrizes globais, atualizadas pela Associação Americana do Coração, buscam tornar o socorro ainda mais eficaz e acessível para todos. O objetivo é simplificar as manobras, para que mais pessoas se sintam seguras para agir.
Foi visto que, na verdade, grande parte das pessoas que vão a óbito acontece antes mesmo de realmente entrar em parada cardiorrespiratória. Então, o engasgo, ele é mais mortal do que até mesmo a parada, porque a parada as pessoas sabem o que fazer. E o engasgo, geralmente, não. Então, algumas coisas foram mudadas no atendimento ao paciente engasgado, sufocado, para que a gente consiga fazer com que o paciente não chegue à parada cardiorrespiratória. A principal mudança é para os bebês de até 1 ano. A alteração é simples, mas pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A mudança foi baseada em estudos que mostram maior eficácia ao iniciar a manobra com as batidas nas costas. O objetivo é impedir que o engasgo evolua para uma parada cardiorrespiratória. Antes nós iniciávamos, a manobra de desengasgamento com a compressão torácica no bebê usando o dedo anelar e médio. E hoje, na sequência, fazia-se os tapas nas costas do bebê. Hoje nós iniciamos a manobra a partir dos tapinhas nas costas. Com o tempo percebeu-se que a eficácia dos tapas nas costas ela é muito maior, então inverteu só, inicia com um tapa nas costas e na sequência a compressão torácica, que era feita com os dedos, hoje nós fazemos com a região tenar e hipotenar da própria mão do socorrista ali ou da pessoa que estiver executando a manobra. Para crianças maiores e adultos, a lógica é a mesma. Comece com o que é mais eficaz: 5 pancadas nas costas, seguidas de compressões abdominais até o objeto sair. O tenente ainda reforça que o primeiro passo é a correta identificação dos sinais de engasgo total, como a ausência de choro, incapacidade de emitir ruídos e a mudança na coloração da pele. E o mais importante, pedir ajuda imediatamente pelo 193. Antes de iniciar qualquer manobra, peça ajuda, porque aí nós vamos perceber que, na sequência, em que momento que eu paro a manobra? Quando a ajuda chega e essa ajuda ela é acionada antes de iniciar qualquer manobra. Então, se tiver alguém próximo, peça para a pessoa acionar através do 193, 190, o serviço de emergência, e aí sim, identificando os sinais, inicia as manobras. E para que a informação chegue a mais pessoas, uma lei aprovada na Câmara autoriza a fixação de cartazes com instruções sobre a manobra em locais de grande movimento, como shoppings e restaurantes. A medida reforça que o conhecimento é a principal ferramenta para salvar uma vida, já que emergências não têm hora nem lugar para acontecer. Quando a gente fala em salvar vidas, principalmente na medicina, a informação é sempre primordial. Então, quanto mais a gente sabe, melhor a gente consegue atender ao outro e mais vidas a gente salva. Então, a gente sabe que a maioria dos desmaios, a maioria dos afogamentos, a maioria dos engasgos não são perante um profissional médico. Geralmente acontecem em locais como num shopping, onde tem muito adolescente. Então, é importante que todo mundo saiba fazer esse tipo de manobra, independente da idade. Realmente muito importante saber executar essas manobras para quando a gente precisar usar, a gente consiga salvar a vida de quem passa por um engasgo. Bom, e assim terminamos o Boletim Legislativo de hoje. Não esquece que já, às 4 horas da tarde, acontece sessão aqui na Câmara. Você pode acompanhar tudo de casa pelo nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Até amanhã!